Se por acaso, quando você estiver dando uma volta pela rua, você encontrar a chave do Congresso, pode pegar e jogar no lixo, porque é só isso que falta. Ontem o STF formou maioria para, assim, descriminalizar o porte de drogas, e não é só da erva do diabo, para uso pessoal. Eles transformaram a criminalização em ilícito administrativo, seja lá o que isso queira dizer no final, mesmo depois do Congresso ter se reunido e votado 3 vezes contra esse tipo de medida, e inclusive o Congresso da última vez, acho que há 3 semanas atrás, aprovou uma PEC na CCJ da Câmara, representando a vontade de 80% do brasileiro, que é contra essa mansidão, como que não presta, né? Mas aí o STF olhou para o Congresso e falou: cala a boca, quem manda nessa bagaça toda sou eu sou o dono da bagaça toda, sou o verdadeiro editor da sociedade. Bem, só me resta dizer a vocês que existe um estranho no ninho. Aliás, vem acontecendo a aparição de muitos estranhos nos ninhos por aí, né? Há algum tempo atrás, nós vimos uma verdadeira operação larga a mão desta merda, agora que isso vai dar ruim logo ali na frente, partindo dos políticos do Centrão que passaram a largar a mão de Janjo e largar a mão dos coleguinhas que apoiavam Janjo. Em seguida, nós vimos um movimento forte de veículos de mídia e depois de jornalistas largando a mão, dizendo: olha, a coisa está ficando feia, o que está acontecendo aqui não é democrático. Em seguida, nós vimos uma operação larga a mão dos artistas. A própria Anitta, dias atrás, comentou que ela foi obrigada a apoiar o Lula. E ontem nós vimos uma verdadeira operação larga a mão dessa bagaça. Dentro do STF, quem jogou a verdade na mesa foi Luiz Fux. Eu vou dividir a fala dele com vocês, porque será o melhor dia dos últimos tempos da sua vida. Então fica comigo até o final do vídeo, que ainda nessa edição eu comento com você que a Polícia Federal andou fazendo fake news, né? Mandou agentes perderem tempo com o nosso dinheiro, gastando o nosso dinheiro atrás de prender invasores do sistema do TSE, que nós sabemos muito bem que é inviolável. Esse vídeo aqui, inclusive, é para solicitar para Alexandre de Moraes para colocar esses agentes da Polícia Federal no inquérito das fake news, já que o nosso sistema, garantido pelo TSE, é absolutamente inviolável. Não, você não está ficando maluco, não. Já separa aí café, estomazil e vamos nessa, porque eu não sou obrigada a ficar louca à toa e a gente não está louco. Nós não estamos fazendo uma viagem psicodélica. Sim, nós estamos vendo aquilo que nós estamos vendo, certinho, certinho. Então vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Você já sabe, né? Se é novo por aqui, tropeçou por acaso, você já está aqui mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, revise aí todas as suas coisinhas. Vamos lá, vamos para a notícia, que é para isso que vocês estão aqui, né? Uma excelente quarta-feira a todos, se é que é possível. STF forma maioria para descriminalizar porte de maconha para uso pessoal, mas não é de maconha, gente. Vocês têm que ver o voto do Toffoli, que, aliás, foi a mudança do voto dele que abriu aí para fechar a maioria, tá? O placar foi formalizado após o Toffoli apresentar complemento de voto ontem. Com isso, são 6 votos a 3 para considerar que o porte da erva do cramunhão é um ilícito administrativo e não um ilícito penal. Inclusive tem um vídeo dele estranhíssimo, eu vou soltar para vocês, mas vamos trocar em miúdos aqui, que ele diz: o voto é claro no sentido que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Então não é só da mamonha. Se você for pego com 1, 2 pedrinhas de crack, se você for pego com barbitúricos, se você for pego com anfetamina, se você for pego com sei lá o quê, se for na quantia determinada por eles, que parece que é um assunto, né, uma matéria que eles ainda vão avaliar, eles, tá? Congresso joga no lixo, tranca, joga a chave fora. Então eles ainda vão avaliar essa matéria, mas nenhum usuário de droga que está carregando a droga para o seu uso pessoal pode ser mais criminalizado. Com isso, ele afirmou que o voto se soma aos outros 5, né? Só que vai além, o voto de Toffoli vai além, ao considerar que não é crime o porte de
todas as drogas e não apenas da ervinha do cramunhão, tá? Ele fala assim, ele entende que o ato é válido e não tem mais efeitos penais, que tem que ter medidas socioeducativas. Ele considera que, apesar de casos desse tipo ainda permaneçam na justiça criminal, isso não traz efeitos penais para a conduta do porte de drogas. Pergunta, isso vai ser válido para trás também, né? Não só para frente. Por quê? Porque, afinal de contas, essa medida, ela beneficia, então ela retroage. Certinho? Certinho. Gente, é o show dos horrores, tá? A matéria ainda diz que, quanto à diferenciação entre usuários e traficantes, o ministro considerou que a distinção baseada apenas na quantidade pode não ser suficiente para tratar a questão. Ele, porém, não fixa a quantidade, ou seja, antes estavam defendendo ali 60 gramas do uso da ervinha do cramunhão, né, do poder, 11 gramas do porte, mas não fixou e agora eles já estão dizendo que, veja, ter a mais talvez não seja o suficiente para indicar que a pessoa é traficante. Olha, é o fim, é o fim, gente, é o fim. E aí, eu separei aqui uma fala dele, porque, gente, ele me pareceu ou muito nervoso ou completamente abalado por alguma coisa. Olha só a fala do Toffoli, eu fiquei muito impressionada. Vamos lá. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Não parece que ele está falando assim? Ou eu estou ficando louca? Deixa aí nos comentários para mim. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. O meu voto De novo. é claríssimo no sentido de que... Será que ele fez alguma cirurgia? Tinha acabado de voltar do dentista? Parece que ele está travado assim. Eu não sei, deixa aí nos comentários, eu achei. Bem, vocês lembram, né, que no dia 12 de junho, faz exatos 14 dias hoje, tá? A CCJ da Câmara aprovou uma PEC que criminalizava o porte de qualquer quantidade de droga em porte com qualquer pessoa, né? A proposta ainda tinha que passar numa comissão e ser aprovada no Senado. O texto é reação ao avanço a esta ação do STF, que só por acaso ontem eles formaram maioria. Pergunta, quem que as autoridades policiais, que geralmente é quem combate o tráfico de droga nas ruas, vai obedecer? Ao STF ou a PEC que foi aprovada na comissão, né, da Câmara? Tá difícil esse negócio. Aí o senador Eduardo Girão, ele veio ontem a público e disse, olha, nós votamos 3 vezes. Se o Congresso não reagir a tal desaforo contra brasileiros, para que existir? Foi o que eu estou falando desde o início desse vídeo. Se você encontrar a chave do Congresso aí, pode jogar no lixo. Encontrou no meio da rua, joga no lixo. Porque o Congresso já fechou há muito tempo. Ele já foi fechado há muito tempo. O que essas pessoas estão fazendo lá ainda? E o pior, eu não vejo ninguém dizer assim, olha, nós precisamos reagir e eu proponho como reação isso. O que eu vejo são falas exatamente como essas do senador Eduardo Girão. Ele fala, pô, se a gente não reagir, tá, proponha uma reação. Aí no post dele ele continua, já aprovamos até uma PEC proposta de emenda à Constituição ratificando 2 deliberações de senadores e deputados anteriores em 2006 e 2019, ou seja, tolerância zero às drogas, mas o STF passa por cima e não toma conhecimento das 2 casas legislativas e de 2 presidentes da República que sancionaram essas leis e protagoniza mais um flagrante de ativismo judicial. A Câmara dos Deputados precisa imediatamente terminar a votação da PEC 45, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, e criar um impasse com o STF. Ele está propondo aqui um enfrentamento. Será agora ou nunca, pois se tem um assunto que parlamentar brasileiro nunca se esquivou de debater e votar, foi sobre a política nacional sobre drogas. Por que ele está alegando isso?
porque geralmente esses partidecos que não têm voto no Congresso para aprovar nada, eles se socorrem no STF, e o STF alega que ele foi provocado e ele vai se manifestar, porque é um direito da minoria também ter suas pautas aprovadas ou pelo menos debatidas. Já que o Congresso não se mexe para debater pauta de minoria, o STF debaterá. E, na verdade, isso jamais é constitucional e muito menos se aplica a essa condição do debate à tolerância às drogas que o Congresso nunca se negou a debater. É isso que o senador Girão está alegando. Ele continua. Semana passada o ministro Toffoli votou contra a liberação da maconha. Hoje já disse que não era bem assim e complementou o voto formando assim maioria a favor da descriminalização de todas as drogas. Isso é sério. Sofrendo pressão de quem o referido ministro vir com essa agora, ninguém sabe. Mas o fato é que o STF, desde que o ministro Barroso assumiu, tem essa prioridade. Aliás, ele deveria ter se declarado suspeito para votar essa matéria, pois é ativista da causa e está fazendo até palestra pró-legalização de maconha em 2005 em Nova York. Vamos agora correr com uma emergência nacional, sociedade, seus legítimos representantes e legisladores, o parlamento para aprovar essa PEC nas próximas semanas. Como, senador? Nas próximas semanas? Tinha que aprovar amanhã. No máximo até quinta-feira. Porque o recesso vem aí, né? Hoje é dia 25 de junho, né, senador? Ou o senhor acha que eles fizeram isso exatamente nesta última semana antes do recesso? Por coincidência. Ele continua. Ela introduz na Constituição aquilo que está consolidado em 2 leis sobre drogas, que é a tolerância zero para tráfico e inibição para consumo, que é a vontade de 80% da população brasileira que não quer a legalização de nenhum entorpecente, com razão, pois trata-se de uma tragédia sem precedentes para a população brasileira. E ele diz ainda paz e bem. Paz e bem, fiofó dele, né? Mas aí, gente, para vocês não começarem a quarta-feira de vocês tão assim, deixa eu lavar a alma de vocês só um pouquinho. São 4 minutos de vídeo, mas eu garanto para vocês que vai valer cada segundo que vocês ouvirem o Luiz Fux, tá bom? Vamos junto comigo, vem aqui. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Luiz Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular. É isso. Reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Eleitos. Nós não somos juízes eleitos. Não são. O Brasil não tem governo de juízes. Não tem. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Ativismo judicial, ministro. Nós cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Vocês entenderam por que o senador Girão falou uma coisa que o Judiciário jamais vai poder alegar para estar metendo bedelho nesse assunto, nessa matéria? É que o Congresso Nacional se omitiu de debater a política de combate às drogas, porque isso sempre o Congresso debateu. Exatamente por causa dessa alegação, vocês entenderam? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. É lógico.
E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. De jeito nenhum. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões. Perfeito. E as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas deveriam nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Num Estado democrático... Putz, grilo, eu vou voltar a isso. Porque é ou não é o que a gente fala para vocês? No Estado democrático, a autoridade é o parlamento. A instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Nossa Senhora. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. É isso. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva. Devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. É isso. Fala sério, Luiz Fux disse tudo o que você queria dizer, não foi? Foi ou não foi? Diz aí para mim. Porque para mim foi. Nós estamos cansados de ficar falando que nem sino que fica blém, 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 e o mesmo sinal o tempo todo. É isso, o STF não tem que se meter nisso. A autoridade é o parlamento, eleito foi o parlamento, o STF não é eleito. Agora, ele colocou uma coisa com muita propriedade. Esses partidecos de merda que não têm voto suficiente para aprovar nada no Congresso vão lá e provocam o STF. O STF, querendo legislar, pelo menos alguns de lá, querendo legislar, usa uma desculpinha. Ai, mas as minorias também têm direito de ter suas pautas aprovadas. Como o Congresso não se reúne para debater, eu debaterei. Uma pitomba, você vai debater? Pauta de parlamento? Então você vai também arcar com o ônus da desaprovação da nação, desaprovação da sociedade. E outra coisa que o Fux falou, pesquisa de satisfação, pesquisa de aprovação, não. O que a gente tem que entender é qual é o sentimento constitucional, qual é a percepção constitucional da população. Que isso, gente? Então é isso. Agora até meio que entendi por que a Luísa Brunet namorou um tempo com esse moço. Aliás, eu nem sei se ela continua namorando. Ela continua namorando ele? Se você souber, deixa aí nos comentários para mim. Bom, a coisa pró-drogas entre os poderosos, ela tá tão pesada que eu comentei essa matéria no vídeo da semana passada, que dizia que vereadores de São Paulo temiam retaliação do PCC por causa do vice de Nunes. O que os vereadores de São Paulo que vão tentar uma reeleição estão temerosos pelo vice de Nunes ter sido escolhido o Coronel Melo? Porque Coronel Melo é ex-rota e aí os vereadores estão temendo que sejam proibidos de fazer as suas campanhas nas comunidades por apoiar o Nunes. Vejam bem, olha que radiografia sensacional. Antes, se os vereadores apoiassem Nunes,
Eles não tinham problema de entrar nas comunidades para fazer as campanhas. Mas agora que o Nunes tem um vice que é ex-rota, agora não vai poder fazer campanha nas comunidades. Vocês têm, não sei se que termômetro, hein? Escancarou o negócio todo. Então preparem-se, amiguinhos. Nunes é a nossa melhor opção? Nunca foi, nem de perto. Porém, por circunstâncias que Bolsonaro deve saber muito melhor do que eu e você juntos, o sistema escolheu o Nunes. Então vamos pelo menos colocar o nosso poder lá dentro do governo do Nunes. Certinho? Certinho. Bem, agora eu quero falar da maior fake news do milênio. A Polícia Federal mira em criminosos que invadiram o sistema do TSE para fraudar títulos eleitorais. Gente, isso é a maior fake news, isso é mentira. Porque tanto Alexandre de Moraes quanto o ministro Barroso, eles dois garantiram que o nosso sistema eleitoral, o TSE, é inviolável. Eu descobri outras informações nessa matéria da CNN que eu quero comentar com vocês. Mas antes, Dr. Laí Ribeiro tem um recado para a sua pele. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai cuidar da sua pele de dentro. Sinata Gotas é registrado pela Anvisa, eu uso desde outubro, né, finalzinho de outubro do ano passado, e todo mundo me pergunta o que eu fiz com a minha pele. Eu não fiz nada, gente. São 12 gotinhas do Sinata Gotas de manhã, em jejum, espero meia hora, faço meu jejum, e à noite eu tomo as 2 cápsulas de ácido hialurônico. O que você precisa entender é que tratamento de pele, ele é mais eficaz se ele acontece de dentro para fora, e é exatamente isso que o Sinata Gotas vai fazer pela sua pele, com você ingerindo o Transresveratrol, que é o princípio ativo que o Dr. Laí Ribeiro recomendou, tá? O que o Sinata Gotas faz? Ele trata hidratação, é uma mega hidratação, ameniza rugas, linhas de expressão, bigode chinês, pé de galinha, e você vai perceber logo nos primeiros dias. Valéria, qual a garantia que eu tenho? Primeiro, você pega os vídeos aqui do canal de antes de outubro do ano passado e compara com hoje. Você vai ver que apesar de eu usar quase nenhuma maquiagem, eu estou com um ar muito mais jovem do que parecia antes, tá? A maquiagem aqui só tem corretível, rímel e sombra e sobrancelha e gloss. Só, não tenho mais base, não uso mais pó, nada. Você vê que a mão sai limpinha. Antes eu usava tudo isso para a pele ficar parecendo mais ou menos saudável. Hoje eu não preciso mais e foi sim com a utilização do Sinata Gotas. O link que eu deixo para vocês no comentário fixado e também na descrição leva você até essa página onde você tem todas as informações complementares, outros depoimentos, opinião médica, os nossos princípios ativos e o combo que a gente sugere para você é o de 3 meses de tratamento. Por quê? Porque cada frasco sai muito mais em conta, você garante o presente do pote de ácido hialurônico e você fica com frete grátis para cada cantinho desse Brasil. Link na descrição e no comentário fixado, dê uma chance para a sua pele e a maior garantia que você tem é que, utilizando 7 dias, se você não perceber logo nos primeiros dias o efeito hidratante do Sinata Gotas, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que a gente está aí para garantir, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de algo que não é eficaz, como o Sinata Gotas. A Polícia Federal foi atrás de criminoso que, segundo a Polícia Federal, invadiu o sistema do TSE para fraudar títulos eleitorais. Mas não foi só para fraudar títulos eleitorais, não. Teve mais além disso. Vamos ler aqui a matéria que eu vou fazendo os destaques para vocês, né? Operação contra criminosos que fraudaram títulos eleitorais por meio do aplicativo e-Título. Ou seja, sabe aquele e-Título que você tem na sua mão? Que vai chegar a época
que o nosso atual STF vai dizer: você não precisa ter a sua sessão eleitoral, você já tem o seu e-título no seu telefone, basta você clicar em votar, escolher o seu candidato, dar o enter e você já votou. Você pode esperar que vamos chegar a esse ponto, tá? Então, através do e-título, esses hackers, esses criminosos, invadiram o sistema do TSE e fraudaram títulos de eleitor. Foram detectadas 158 irregularidades, tá? 158 alterações, e os criminosos, agiram no segundo semestre de 2023. A gente está quase entrando no segundo semestre de 2024 e só agora nós soubemos disso. Segundo a PF, o TSE indicou características diversas de crimes que vão desde a emissão de títulos de eleitor até inscrição como mesário voluntário. Tem noção de que dá para mexer em quase tudo lá? Então, assim, sei lá, eu quero infiltrar um mesário voluntário na sessão tal. Eu vou lá e coloco quem eu quiser lá. Vocês entenderam? As ações... Perdão. As ações partiram de Belo Horizonte, em Minas Gerais, São Paulo, São Miguel do Gostoso, em Rio Grande do Norte, e Maracanaú, no Ceará. Os suspeitos devem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático. Aí que eu quero perguntar para vocês, gente, invasão de prédio público não é atentado violento ao Estado Democrático de Direito? Invadir o TSE ou dispositivo eletrônico que dá acesso ao sistema do TSE também não deveria ser atentado violento ao Estado Democrático de Direito? Eu acho que sim, né? Já que é para um, é para outro. Mas não, nesse caso, no caso dos hackers, será só invasão de dispositivo informático. Uma bagatela que vai fazer com que os caras paguem cestas básicas ou serviços à comunidade, tá? O que o TSE disse? Em ação preventiva... Meu filho, preventiva é quando a ação ocorre antes do crime. É de prevenção. Mas não, agora o crime já aconteceu, então não tem nada de preventivo. Valeu, TSE? Aí ele, continuando. Em ação preventiva e permanente de verificação da lisura e do rigor dos dados de seus canais digitais, em julho de 2023, o TSE identificou acessos irregulares no aplicativo e-título, sem qualquer relação, e eles fazem questão de tranquilizar toda a população, sem qualquer relação com o sistema de votação e muito menos com o processo eleitoral. Fiquem tranquilos, cuidando-se de informações relativas a dados e informações não sensíveis. Emitir título eleitoral fraudulento não é informação sensível e colocar lá um mesário falso também não é sensível. Não é. Parece que para o TSE é sensível mesmo, é o código-fonte. Continuando aqui a declaração do TSE, foi imediatamente comunicado o fato com pedido de providências à Polícia Federal do que resultaram as medidas por ela adotadas. O TSE permanece atento a qualquer abuso ou desvio de particulares. Não. Está atento, não. Em relação a dados inseridos nos sistemas disponíveis e de guarda da justiça para garantia plena dos direitos, segurança e proteção total dos eleitores, como nunca deixou de ocorrer, nem será admitido. Olha, eu acredito totalmente. Inclusive, eu defendo que esses agentes da Polícia Federal sejam incluídos imediatamente no inquérito das fake news. Porque se o nosso sistema é inviolável, essa invasão de dispositivo eletrônico, porque não é, né? Do aplicativo que eles usam, é do sistema. Tá? Dispositivo eletrônico é o celular. Eles não invadiram o celular. Segundo a Polícia Federal, eles invadiram o sistema através de um tentáculo do sistema que fica disponível no dispositivo eletrônico. Então, não, tá? Mas, enfim, voltando ao normal. Ao normal. Eu sou a favor de que esses agentes da Polícia Federal sejam inclusos
no inquérito das fake news. Porque se o nosso sistema é inviolável, esses hacks fizeram tudo, menos violar o nosso sistema eleitoral, gente. Eu não sei por que as pessoas estão dando tanta confiança para esse assunto. A Polícia Federal, esses agentes são fazedores de fake news e pronto. Ah, Valéria, mas você acha que os ministros não estão errando? Estão. Deveriam pegar esses agentes imediatamente e colocarem no inquérito das fake news. Porque é tudo mentira deles. E aproveita, pega o site Metrópolis, que foi o site que eu compartilhei a notícia com vocês, e põe no inquérito da fake news também. Tudo mentira. Barroso já não disse que o sistema é inviolável? Moraes já não disse que o sistema é inviolável? O que vocês estão questionando ainda na vida, gente? Vamos e venhamos? Podem ficar tranquilos. Tudo que acontece lá naquele setor da sociedade é absolutamente seguro. Tá? E não fala contra, não. Porque senão você pode ter problemas. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, onde você pode nos apoiar com qualquer valor. E eu suplico que você considere seriamente em se tornar um apoiador recorrente do nosso canal. Na descrição tem 2 ferramentas bancárias para você que não fez o Pix por qualquer motivo. E tem também uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Eu estou com tanta raiva, gente. Eu estou tão indignada de ter que me transformar nessa imbecil falando através de códigos para vocês. Não tem nada pior que possa acontecer a uma comunicadora. Nada pior do que isso. A gente se vê nos comentários. Compartilha esse vídeo, ele está bem importante, com coisas absolutamente importantes. A população precisa saber e eu conto com você, te encontro nos comentários.